olha, se o chefe de Estado passa 1 hora cantando na única rádio que você consegue ouvir, tem um problema muito grave. Esse país tá com muitos problemas, problema sério. O cara ficava cantando e falando, e falando de poemas e etc. Então, assim, é uma coisa é uma junção da personalidade, do transtorno de personalidade, aquela coisa narcisista que eles têm, né? De colocar sempre… Você pode ver Lenin, Fidel, todas aquelas estátuas enormes. E eles Culto ao sempre líder. com a mão, assim, pra frente. Por isso então, são assim, contra a religião, né? Porque pra eles são o Deus. Exato, e até por isso que não pode ter religião, que você não pode ter uma competição, né? O Deus é o Estado, pode, eles né? são o Messias. Atualmente pode ter religião, mas na época da minha mãe, por exemplo, quem fosse pego indo à igreja, eles não fecharam, tipo, oficialmente igreja, mas quem fosse pego… Esvaziaram. Quem fosse pego, tipo, perdia o emprego… Sofria com isso. Então, minha mãe ia escondida na igreja. A semelhança disso com o fascismo ele não impediu a religião, mas ele tinha também essa coisa de você ter um caudilho, né? Alguém se basear… A imagem do ditador ali era sempre uma imagem colocada em todas as escolas, também, em todos os locais. E também serve como uma forma de… O padre, por exemplo, pode tentar abrir a cabeça da população. Então, por exemplo, eu tenho um padre, amigo da minha família, que foi expulso de Cuba. Ele não era cubano. E era de algum país da África. E ele foi expulso porque, numa missa, ele falou pro povo… a liberdade… Falou sobre a liberdade, sobre o povo… como se revoltar, mas com outras palavras, ele foi expulso. Deram 24 horas pra ele sair do país. E ainda teve sorte, né? Então, a igreja serve pra isso também, entendeu? E eles não querem. Tem uma passagem interessante na Revolução dos Bichos que talvez se enquadre bem nesse caso. No começo da Revolução… tinha um corvo que ficava na fazenda de vez em quando falando sobre um paraíso, uma montanha de açúcar para onde os animais iam após a morte. E aí os revolucionários, os porcos, expulsaram o corvo no começo. Mas quando a vida na fazenda começou a ficar tão ruim, o corvo começou a voltar lá e eles toleraram o corvo e começaram a dar cerveja pro corvo, inclusive, pra ele voltar mais vezes. Porque esse consolo de uma vida melhor depois da morte passou a ser o consolo dos animais. Porque no começo da revolução prometeram: o mal é o homem. Tudo vai melhorar quando tirarmos o homem do poder e a gente entrar no poder. Depois da revolução isso aconteceu e a vida não melhorou. Pelo contrário, ela piorou. Então agora, não, a recompensa não é nessa vida. A recompensa é na outra. Então deixa o corvo vir e liberar a religião. Como aconteceu também em outros E aí regimes. a gente vê umas coisas tipo Manuela dizendo que é feminista cristã, o Ciro Gomes essa semana com a Constituição numa mão e a Bíblia no outro. E a gente começa a ver essas bizarrices ela começou a liberar mais em 98, depois da visita do Juan Pablo II, né? Que aí o Fidel deixou que fosse feriado, né, dia 25. Que bonzinho, né, ele. Cara legal. Só que assim, até hoje, eles não colocam na TV como aqui, que fala do Natal e incentiva… Não, lá não. Tem. Então, vai depender de cada família e da crença de cada família. Se você quer comemorar na sua casa… Não. Aqui não, aqui é uma grande festa e tal. Lá não. E pra terminar aqui, Zoe, eu queria te fazer uma pergunta porque… você veio de um local onde esse dilema ele tá presente no dia a dia. O que você acha que é mais importante? Vida ou liberdade? A liberdade, pra mim, é a coisa mais importante que tem na vida. E por isso, sempre que eu posso, eu dou a minha opinião sobre tudo. Eu concordo com você. Se eu abro mão da minha liberdade hoje, eu posso estar condenando à escravidão os nossos filhos, os nossos netos, toda uma geração de pessoas. E os cubanos também pensam assim, pelo menos aqueles que se aventuram arriscando a própria vida para poder sair de Cuba. Porque a liberdade é mais importante. Porque a liberdade é mais importante. E tem uma frase muito boa do Reagan, né? Que é: a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta. E o grande problema, eu vejo até dos jovens em países ricos como os Estados Unidos, é que eles têm é uma frase em inglês que não tem muito bem uma tradução, mas que é como se fosse não levar a sério, que é take for granted. Eles levam a liberdade não a sério porque eles sempre tiveram. Então eles acham que sempre vai estar lá, que eles não precisam lutar para manter a liberdade do jeito que está. E hoje eles lutam pelo contrário, para reduzir essas liberdades ao mesmo tempo que eles falam que isso é lutar pela liberdade. E a outra frase sobre liberdade, agora eu não lembro agora a frase, mas era mais ou menos nesse sentido de que a liberdade está sempre muito próxima de ser extinta. Então, se você não luta para manter a liberdade, aí você tem umas coisas bizarras, tipo, acho que o Bruno até falou desses dias num story de ter o PSOL, né, que é um partido do socialismo e liberdade. Como o conceito deles de liberdade é distorcido, eles usam essa palavra que as pessoas acham que significa uma coisa, mas é outra completamente diferente. Tem uma frase do Peter Schiff,
um economista que eu gosto, ele gosta muito de alocação em ouro, e ele odeia o Bitcoin, mas eu gosto dele. Mesmo assim. Ele fala o seguinte, é um tweet fixado no perfil dele. Ele fala, tá em inglês, né? Vou fazer uma tradução aqui, mais ou menos, que a América foi fundada por pessoas simples que criaram um governo para proteger os seus direitos e deixar essas pessoas em paz. E a América hoje quer um governo que viole o direito das pessoas, roube suas coisas e dê para os outros. Aí ele coloca em inglês, The home of the free has become the land of the freeloader, ou seja, a casa do livre se tornou a casa do aproveitador. As pessoas não querem mais fazer o que elas têm que fazer, elas querem simplesmente que o governo tome de quem faz para dar para ela. E qual o problema principal nos Estados Unidos, né? Apesar de ser uma terra extremamente capitalista, que conseguiu fazer o que fez nos Estados Unidos, fez toda a história dos Estados Unidos, como foi fundada, é muito interessante. E influenciou o mundo livre, né? Que a gente chama mundo livre. Mas o que aconteceu? A educação. Deixaram de lado a educação, deixaram que a educação fosse sendo cada vez mais cooptada por isso. Então hoje tem um livro do Ben Shapiro que chama Lavagem Cerebral, que é muito bom, que ele fala como, isso nos Estados Unidos, imagina no Brasil, como que as escolas, as universidades doutrinam as pessoas para saírem como militantes. E lá mesmo eles têm aula de empreendedorismo, eles sabem mais matemática financeira, as crianças lá geralmente não ganham mesada, vão lá fazer uma limonada, cortar a grama do vizinho. Já tem uma cabeça mais empreendedora do que o Brasil, que a América Latina. Mas se eles estão chegando nesse nível, a ponto de achar que é possível você dar tudo de graça, não ter mais esse espírito empreendedor, acreditar que a matemática é racista, falar que você tem que tirar dos currículos determinadas matérias porque tá deixando as pessoas sem conseguir entrar, em vez de estimular a competição, tirar os troféus das competições de esportes porque vai ofender quem não conseguiu ganhar. Então, se nos Estados Unidos está acontecendo isso, imagina o que está acontecendo no resto do mundo. Então é muito grave.